A segunda geração do modernismo é chamada de presencismo. Vocês já devem ter notado que as gerações modernistas, elas foram regidas por revistas. Assim como a primeira geração, ela veio da revista Orfeu, a segunda iniciou-se com a criação da revista Presença. Essas revistas, elas eram geralmente criadas por acadêmicos, e cada qual seguia uma linha de pesquisa. É o caso dessas revistas eletrônicas que hoje a gente tem na faculdade, como o caso de Bragança da Palavrada. A revista Presença, ela iniciou-se em 1927, fundada pelos estudantes José Régio, João Gaspar, Branquinho da Fonseca e Adolfo Correio. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo que era muito comum os autores utilizarem pseudônimos. Na revista há presença de críticas literárias, romances, contos, dentre outras coisas. Diferentemente da revista Orfeu, para os criadores da revista Presença, a arte devia ser trabalhada em todas as esferas sociais. José Régio dizia que era arte pela arte, tanto que é o slogan da revista. É válido ressaltar que a revista Presença influenciou a criação de uma literatura mais introspectiva e intimista. É aquela literatura onde o ser humano volta-se aos conflitos internos. Inclusive, muitos autores diziam que os criadores da revista Presença ignoravam as causas sociais, pelo fato de ter essa literatura mais introspectiva. A revista Presença deixou de circular no ano de 1940, o ano em que o neorrealismo caiu na graça do público português. Agora vamos falar um pouco sobre o conto Olhos Deslumbrados de Branquinho da Fonseca. Porém, antes de adentrar de fato no conto, vou falar sobre os elementos que compõem esta narrativa, ou seja, foco narrativo, os personagens, o enredo, o espaço. Vamos começar pelo espaço. A narrativa ela se passa em uma ilha, chamada de Ilha dos Açores. O tempo é cronológico e linear. Foco narrativo é o narrador-personagem. Agora vamos para os personagens principais. Primeiro nós temos ele, o adolescente de 15 anos. A narrativa gira em torno dele. Depois sua vizinha, Dona Almerinda, que é casada com o Capitão Severo e tem 2 filhas. Depois o Senhor Basílio e a Dona Laide, que são os pais dela. E por último, não menos importante, o seu amigo, Joaquim. Resumidamente, o conto gira em torno deste adolescente de 15 anos que nutre um amor platônico por sua vizinha, a Dona Almerinda. Porém, não passa de um amor platônico, porque em nenhum momento ela retribui esse amor para com ele. Ela apenas é gentil e educada em algumas ocasiões com ele, porém nada além disso. Sem falar que ela é casada e tem 2 filhas, inclusive uma delas é amiga dele, ou seja, ele acaba confundindo as coisas. Agora vamos conhecer Irene do Céu Vieira Lisboa. Ela nasceu em Arruda dos Vinhos, Portugal, em 25 de dezembro de 1892. Frequentou a Escola Normal Primária de Lisboa, estudou em vários lugares como França, Suíça e Bélgica, onde se especializou em ciência da educação. Conheceu Jean Piaget e estudou no Instituto Jean-Jacques Rousseau. Começou sua vida profissional como professora da educação infantil. No ano de 1932, foi inspetora e orientadora do ensino primário e infantil. Em 1940, foi definitivamente afastada do Ministério da Educação por não aceitar um lugar. Irene faleceu em 25 de novembro de 1958. Foi homenageada pela Federação Nacional de Professores, que criou o Instituto Irene Lisboa. A freguesia que a viu nascer fundou em 2003 o Museu Irene Lisboa. São várias as escolas que adotaram o seu nome, homenageando a escritora e pedagoga. Entre vários autores que se destacam no movimento presencista, uma das mais importantes é a escritora Irene Lisboa. Irene Lisboa, em sua literatura, ela coloca um povo português marginalizado e que mora em bairros pobres de Portugal e também pessoas que têm poucos recursos financeiros, de estudos. Entre várias obras que Irene Lisboa escreveu ao longo da sua vida, umas que mais se destacam e que mostram essa Portugal pobre é Esta Cidade. É um livro que é uma coletânea de crônicas que mostram o espaço onde essas pessoas moravam,
como elas viviam, quer dizer, sobreviviam. Irene usou para ser a pessoa que fala, um principal, a voz dessas pessoas, João Falco, que seria um heterônimo que futuramente será usado muito por Fernando Pessoa, entre outros autores portugueses. Entre os personagens que mais se destacam na obra de Irene Lisboa está Maria José, que seria uma rapariguinha de rua que, junto com sua família, lutam para sobreviver nessa Portugal pobre. Outro personagem que marca bastante a obra de Irene Lisboa é Elma. Elma é uma mulher estrangeira, que com sua escolaridade, sua alta escolaridade, ela não consegue, digamos, vencer na vida. Ela vive à margem daquela sociedade que é excluída, enfim. Acreditam-se que essa personagem seria um alter ego de Irene Lisboa. Os textos de Irene Lisboa se tornam importantes principalmente por conta do período que Portugal estava vivendo, que era o período de Estado Novo do governo de Salazar, que pregava um patriotismo que muitas vezes os portugueses não tinham. Agora vamos falar um pouco de José Régio, um dos grandes nomes do movimento presencista. Ele, na verdade, se chamava José Maria dos Reis Pereira, nasceu em 1901 em Vila do Conde, Portugal. Formou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras de Coimbra, foi poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, cronista e muito mais. Lecionou por mais de 30 anos no Liceu de Porto Alegre e em 1927 fundou a revista Presença. Em 1969 faleceu também em Vila do Conde, Portugal. Agora vamos conhecer um pouquinho suas obras. Nos poemas temos Poemas de Deus e do Diabo, As Encruzilhadas de Deus. No teatro temos Belnilde ou a Virgem Mãe, É o Rei Sebastião. Nos contos temos Davam Grandes Passeios aos Domingos, Histórias de Mulheres. E no romance temos O Jogo da Cabra Cega como uma das mais principais obras e a mais polêmica também, por conter cenas de erotismo e sacrilégio. Em alguns de seus poemas também havia um conteúdo mais sensual. Massaú de Moisés comentava que na poesia de Régio percebia-se um diálogo entre Deus e o homem, em que o homem queria Deus, mas ao mesmo tempo não, porque esta necessidade de Deus o fazia ciente de sua pequenez. Dentre outros temas, José Régio abordava questões como relações humanas e intensidade psicológica. Agora, para encerrar esta apresentação, vamos ver um lindo poema de José Régio. Canção da Primavera. Eu da flor já não dou, mas vós, ó flores, pois que maio chegou, revesti-o de clâmide de cores, que eu da flor já não dou. Eu cantar já não canto, mas vós, aves, acordai desse azul, calado há tanto, as infinitas naves, que eu cantar já não canto. Eu, invernos e outonos recalcados, regelaram meu ser neste arrepio. Aquece tu, ó sol, jardins e prados, que eu, é de mim o frio. Eu, maio, já não tenho, mas tu, maio, vem com tua paixão, prostrar a terra em cálido desmaio, que eu ter maio já não. Que eu dar flor já não dou, cantar não canto, ter sol não tenho, e amar. Mas se não amo, como é que, maio em flor, te chamo tanto, e não por mim assim te chamo?